nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto lido há pouco, Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, onde Jesus pergunta ao cego Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, antigamente na saída da cidade sempre tinha alguém pedindo carona. Hoje em dia, às vezes, a gente encontra também alguém pedindo carona. A expectativa do caroneiro é que ele encontre alguém que possa levá-lo, que possa conduzi-lo ao seu destino. No texto de hoje nós vemos Jesus com uma multidão passando por Jericó. As pessoas passavam por Jericó para festejarem as grandes festas dos judeus, dos hebreus. Pentecostes, festa dos tabernáculos, festa dos pães asmos, festa das primícias, da expiação e a festa da Páscoa. E nesse momento Jesus e aquelas multidões estão rumando para celebrar a festa da Páscoa. Jesus, acompanhado de muitas e muitas pessoas, estão ali em Jericó, porque ali é a última parada, é a última oportunidade para as caravanas se abastecerem de provisões e seguir viagem. Lembrando que naquela época não tinha carro, não tinha trem, não tinha moto, era tudo a pé, ou em animal de carga, e ainda vinham 25 quilômetros daqui a Mangaratiba, para serem caminhados e subidos, mais ou menos 1.000 metros de desnível, de subida. Era uma grande viagem. Essa Jericó é uma das 3 mais antigas cidades do mundo, segundo os arqueólogos, segundo a própria Bíblia. Babel, Nínive e Jericó são as 3 primeiras cidades que existiram. E Jericó é aquela da qual ainda existem muitos restos arqueológicos. É aquela mesma cidade que Josué, amando de Deus, quando conduziu o povo hebreu para a entrada da terra prometida, depois de rodeá-la durante uma semana, destruiu aquela cidade, os muros caíram ao toque das trombetas e o povo foi conquistado. Essa cidade já havia sido reconstruída várias vezes, porque ela fica num local estratégico, um local muito importante. E a última vez quem a reconstruiu foi Herodes, o Grande. Ela que era conhecida como Cidade das Palmeiras, desde antigamente, agora, além de Cidade das Palmeiras, também é chamada de Cidade das Roseiras, porque Herodes havia construído vários jardins floridos, além de um grande teatro e piscinas para banhos, porque ele considerava aquela cidade essencial no seu reinado. No entanto, na saída da cidade sempre havia pessoas que eram discriminadas, pessoas que eram excluídas, pessoas que eram rejeitadas e que aproveitavam o grande fluxo de movimento para então ali pedir uma esmola, mendigar. E entre essas pessoas está o personagem do texto de hoje, que é chamado de Bartimeu. Esse não é o nome dele. Bar significa filho, ou seja, ele era filho de Timeu. Ele era um cego, não era um cego de nascença. Porque quando ele pede para Jesus, ele diz: eu quero ver de novo. Ou seja, por alguma circunstância da vida que a Bíblia não menciona, ele se tornou cego. E ele está ali, mendigando. Os cegos, na escala social, eles eram os que estavam no ponto mais fraco da sociedade, porque eles dependiam de alguém para levá-los para todos os lugares, não podiam trabalhar. E é por isso que aquele homem está ali mendigando. Esse cego nada vê das palmeiras, nada vê das roseiras, ele não pode ver o rosto dos seus familiares, ele não pode ver o nascer e o pôr do sol,
Ele não pode ver o céu estrelado. Ele não pode nem trabalhar. Ele está ali implorando por alguma sobra, por alguma doação, por algum dinheirinho, por um pedaço de pão. Ali sentado, apenas ouvindo o passo das pessoas, de repente ele percebe que uma multidão está chegando, que há muito barulho, que há muito algazarra, e ele pergunta o que está acontecendo, e alguém lhe diz: Jesus de Nazaré passando. E então ele se enche de alegria, porque ele não vê Jesus de Nazaré como Jesus de Nazaré. Ele começa a clamar bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha pena, tenha misericórdia de mim. O coração daquele cego, filho de Timeu, exulta de alegria e demonstra sua fé, porque a expressão filho de Davi era uma expressão messiânica do Antigo Testamento, que segundo as profecias apontava para aquele que haveria de vir e que seria o Salvador, que seria o novo rei de Israel, que seria o enviado de Deus. Portanto, o filho de Timeu vê ali a última oportunidade da sua vida, a grande oportunidade da sua vida. E realmente era a última, porque Jesus naquele momento estava indo para Jerusalém. Não sei quantas vezes ele já havia passado por Jericó, mas era a última vez que ele passava por ele, porque no final daquela semana ele seria preso, seria crucificado no Monte Gólgota, no Monte Calvário. Era a última oportunidade de Bartimeu e ele a agarra. A oportunidade tem asas, e se não agarrarmos quando ela passa, nós podemos perdê-la. Quem sabe essa seja a tua última oportunidade. Você que está sentado aí no banco, prestando atenção, ou talvez conversando, mexendo no celular, ou você que está no celular acompanhando a mensagem, pode ser a sua última oportunidade de ouvir o Evangelho. Agarra. Enquanto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem pena, tem misericórdia de mim, a multidão mandava ele calar a boca. Fecha a boca, fica quieto. E ele cada vez gritava mais alto. Qual seria o motivo das pessoas quererem silenciar aquele homem? Seria indiferença social, preconceito? Pode até ser. Afinal, a insensibilidade social persiste até os dias de hoje. E é muito fácil a gente olhando agora e dizer: pô, o pessoal fazer isso com aquele cego, com aquele mendigo. E eu pergunto: e você? Como você faz? Quando você está andando pelas ruas da cidade e de repente você vê um mendigo, alguém cheio de cachaça, cheio de cigarro, ou cheio de xixi, de repente estendendo a mão dizendo: dá mais uma luz. Como é que você reage? Vira a cara, vai para o outro lado, faz de que ele não é com você, ou você atende ele? Viram como é fácil a gente criticar os outros? Às vezes é com a gente. O grito de Bartimeu revela a sua expectativa messiânica. Ele era como alguém esperando uma carona. E sabe que aquele que daria a carona que ele precisava estava passando. Diante dos insultos, das ameaças, ele supera qualquer dificuldade e continua gritando, continua clamando, porque ele não quer perder a oportunidade da sua vida. O cego percebeu e revelou com seus gritos o que a multidão não via. Jesus era o Messias prometido durante tantos e tantos anos, aguardado pelo povo. Ele estava indo para Jerusalém para ser o sacrifício perfeito de Deus, como acabamos de ouvir no texto de Hebreus. O sacrifício perfeito pelo povo, por mim
e por ti. E o cego continua gritando, e Jesus ouviu o seu clamor. Entendeu sua confissão de fé. Olha para ele e pede que a multidão o chame. E alguém vai e diz: tem bom ânimo. Ânimo significa vida. Ei, Jesus te ouviu. Jesus te chama. E o que acontece? Num salto, diz a Escritura, ele pula e joga a capa para fora. E isso tem um simbolismo muito profundo. Porque a capa para o cego mendigo era tudo. Enquanto ele ficava ajoelhado, a capa ficava sobre seus joelhos, e era ali que eram jogadas as moedinhas durante o dia. À noite, a capa virava o seu cobertor, para ele não passar frio. O fato de ele pular, jogar a capa para longe, se desfazer da vida antiga, olha o simbolismo disso. Acreditar, dizendo: agora minha vida muda. Isso é sinal de fé, de confiança. Ele me ouviu. E se ele me ouviu e me chama, ele vai me atender. E Jesus pergunta: o que é que você quer que eu te faça? A forma como Jesus se dirige ao cego nos mostra não apenas quem é Jesus, mas como ele se revela, não apenas como Jesus, o Salvador, mas como Deus amoroso, que quer se relacionar com as pessoas com amor. Sabemos que o Deus da Bíblia é aquele que se coloca do lado dos oprimidos, dos rejeitados, dos pobres, das viúvas, dos pecadores, do meu lado e do teu lado. E quando a gente abre o coração e tira a máscara, joga a capa fora, ele também pergunta: o que você quer que eu faça com você? Sem rodeios, Bartimeu diz: Senhor, eu quero ver de novo. Ele não pede uma esmola, ele não faz rodeios, ele vai direto àquilo que ele quer mesmo, que ele precisa. Eu quero ver de novo. E Jesus, olhando para o cego, olhando para o coração, diz: a tua fé te salvou, pode ir. E naquele mesmo instante, Bartimeu passa a ver, a enxergar. E ele vai? Não. O texto diz que ele segue a Jesus. Ele é um dos que acompanha Jesus e a multidão para Jerusalém, e ele lá vai gritar: hosana nas alturas ao filho de Davi, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele quer agradecer, ele quer viver a sua fé, e não poderia ser diferente. Ele foi curado da sua cegueira, ele foi atendido em sua oração. Salvo pela fé, ele demonstra sua gratidão seguindo a Jesus. Sabiam que há cegos piores do que Bartimeu? São aqueles que não querem ver. São aqueles que não querem enxergar a sua condição pecaminosa e a sua dependência de Deus. Acham que podem caminhar nesse mundo longe de Deus, que Deus é só um detalhe. O cego de Jericó via o que os outros que tinham olhos não enxergavam. E quantos permaneceram na sua cegueira espiritual? E quantos hoje permanecem na cegueira espiritual, embora a palavra seja ministrada, pregada, e Jesus continua indo em direção a todos? E fazem como aquele jovem rico da semana passada, que virou as costas e não quis jogar a capa fora. Cego não é quem não enxerga o mundo. Cego é quem não enxerga Deus e sua obra maravilhosa em favor do mundo. Cego é quem não enxerga Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como a grande oportunidade de mudar a sua vida. São muitos os que ainda por aí, hoje,
afirmam para si mesmos: eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E Deus precisa dizer, como diz lá em Apocalipse 3,17: tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Querido irmão, querida irmã, eu e você estávamos cegos espiritualmente, mas com o santo batismo, com a palavra, com a santa ceia, Cristo nos fez enxergar a magnífica obra em nosso favor. Consumada na cruz, quando ele olhou para mim, para ti, e disse: é por ti. Está consumado, terminei. Creio em mim. Bartimeu, após da cura, saiu pulando, saiu vibrando em gratidão. Como é que você reage? Jesus curou a cada um de vocês os seus pecados, que é muito pior do que a cegueira. Ele quer que continue na sua vida seguindo a Ele e também servindo da maneira que puderem no seu reino. Se Deus nos serviu com o melhor, por que também nós muitas vezes não oferecemos o nosso melhor? Os nossos dons, nossas habilidades, nosso tempo para servirmos a Ele. Não seria o lógico, como foi o que aconteceu na vida de Bartimeu? Se Jesus te fizesse a mesma pergunta: que queres que eu te faça? O que tu responderias? Quais são as tuas necessidades hoje? Teus sonhos, teus projetos, teus planos? De que maneira Deus pode te ajudar? Ele está fazendo essa pergunta para você. De que maneira Deus pode fazer a diferença em tua vida? De que maneira talvez Ele esteja fazendo a diferença em tua vida e já está te ajudando? Você reconhece isso? Você agradece? Você o segue? Ou muitas vezes você cala a boca porque a multidão, os modismos, dizem: fica quieto, não fala de Jesus. E Bartimeu falava cada vez mais alto. Querido irmão, querida irmã, confiar em Jesus, ter o perdão dos pecados, ser libertado da cegueira espiritual e ter a certeza da vida eterna e da salvação, faz toda a diferença, assim como fez toda a diferença na vida de Bartimeu. Jesus faz a diferença na vida das pessoas que reconhecem suas necessidades e que buscam ajuda em Deus, porque Ele transforma essas vidas. Jesus faz a diferença para as pessoas que suplicam, que oram com fé, com confiança, dizendo: eu confio em Ti, eu preciso de Ti. E o resultado da diferença que Jesus faz na vida dessas pessoas é que essas pessoas farão diferença na vida de outras, vivendo o amor, a fé, a esperança, a paz, a gratidão. Porque nós somos transformados, modificados, e então enchidos do amor de Jesus, seguindo a Jesus. Nós queremos, como uma só família, falar dele àqueles que ainda continuam cegos. Estejam certos de que tudo que vocês realizarem no trabalho do Senhor, Deus os recompensará nesta vida e na eternidade. Que Deus nos guarde, nos capacite, nos motive a seguirmos a Ele, o nosso bom pastor, rumo a Jerusalém Celeste, nessa grande subida, que é difícil, que é íngreme, mas que vale a pena. Pegue a carona certa com Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Amém.